Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que bom estar aqui com vocês e dividir esse momento, que é a pregação da palavra de Deus. Amém. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite um tema que eu vejo que é muito importante. E principalmente no tempo que a gente tem vivido, né, de tantas vozes, de tantas opiniões, de tantos pensamentos, e nós precisamos ter um sentido claro para as nossas vidas, porque senão pode acontecer da gente, digamos, se confundir, né? Se confundir no nosso propósito, ou até mesmo se confundir em quem Deus é. E o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é uma pergunta, né? Uma pergunta, um questionamento. Quem é Jesus? Você já parou para refletir, examinar o que as Escrituras, a palavra diz sobre ele? Porque quando se fala de Jesus, nós temos várias opiniões, né? A TV tem uma opinião, os artistas têm uma opinião, as pessoas aí fora têm uma opinião, mas quem é Jesus de fato? Na palavra, o que a palavra diz sobre ele? O que a palavra comunica sobre ele? Então é isso que nós vamos examinar nessa noite, amém? Mas antes de abrir a palavra, vamos orar. Ore junto comigo, por favor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de ouvir a tua palavra. Te agradecemos também pelos louvores, Senhor, pelo momento de oferta também. E nós te pedimos, Jesus, nessa noite que nós possamos te conhecer mais um pouco. Porque te conhecer, Senhor, é conhecer o sentido da nossa própria vida. E não somente da nossa, Senhor, mas conhecer o sentido de todas as coisas, de todos os seres, Senhor, seja no mundo físico ou espiritual. Por isso nós te pedimos nessa noite, Senhor, tira toda escama dos nossos olhos, Senhor, tira todo conceito distorcido, Senhor, tira toda opinião popular, Senhor, e coloca na nossa mente, Senhor, a tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, quem é Jesus? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1. Nesse capítulo nós vamos ver que o Verbo de Deus se fez carne, ou seja, o Verbo de Deus, que é Jesus Cristo, se fez um ser humano. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Amém? Posso ler? Diz o seguinte a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Diante de um texto desse, só podemos dizer um credo: Jesus é Deus. Ele é o Deus verdadeiro, amém? Em paralelo a isso, eu vou ler rapidinho aqui para vocês, Gênesis 1:1
que é o paralelo de João 1:1, que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Isso completa João 1:1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se refere ao ser de todas as coisas, de todas as coisas. O Verbo é aquilo que traz sentido a toda a existência. No caso, na pessoa de Jesus Cristo, toda a existência encontra seu sentido. Sejam anjos, sejam homens, sejam poderes no mundo físico ou no mundo espiritual. Todas essas coisas encontram o sentido aos pés de um só Senhor, que é Jesus Cristo. Então nós entendemos isso. O Verbo é o ser de todas as coisas. Nada podia ser real se Jesus Cristo não fosse real. E aqui, como diz, né, no princípio era o Verbo. Esse princípio remete à eternidade. E nós vimos no verso 14 do texto que diz que o Verbo se fez carne, né? Jesus Cristo se fez ser humano. Então, nesse princípio, nessa eternidade, Jesus Cristo já estava. E ele não somente estava, né? Ele é aquele que enche toda a eternidade. Se nós pudéssemos voltar no tempo, se nós tivéssemos esse poder, e nós pudéssemos voltar um momento antes da criação, Jesus Cristo lá estava. E se nós pudéssemos regredir ainda mais, antes de serem criados anjos, querubins, serafins, Jesus Cristo lá estaria. Ou seja, primeira coisa sobre quem é Jesus, ele não tem início nem fim. Pelo contrário, né, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, no princípio, na eternidade, Jesus Cristo lá está, enchendo todas as coisas, trazendo sentido a todas as coisas. E aqui diz sobre o Verbo estava com Deus. Ou seja, na eternidade, Jesus Cristo já estava com Deus. Porque o nosso Deus, ele é uma família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que as famílias existem na terra. O pai, a mãe e os filhos. Isso é uma expressão do nosso Deus. Isso é uma expressão de quem Ele é. E a palavra diz, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, o nosso Deus, Ele sempre foi uma família. E Jesus Cristo sempre fez parte dessa família. No caso, nós que somos cristãos, quando nós dizemos o nosso Deus, nós estamos nos referindo à família, Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra diz que o Verbo, que é Jesus Cristo, ele faz parte dessa família. Em outras palavras, ele é Deus. E aqui é o que o próprio texto diz, né? E o Verbo, que é Jesus Cristo, era Deus. De eternidade a eternidade, ele é Deus. E isso é muito importante, porque nós nos professamos cristãos. Nós dizemos diante das pessoas, diante da sociedade, que nós servimos a Jesus. E esse é Jesus, né? Aquele que enche toda a eternidade. Aquele que congrega com o Pai e com o Espírito Santo. E aquele que é o próprio Deus. E no verso 2 diz, ele estava no princípio com Deus. E nós vimos lá em Gênesis, né? No princípio, né? Deus criou os céus e a terra. Olhe que coisa impressionante. Tudo que você está enxergando nessa noite, tudo que você está vendo. E se você sair lá para fora e olhar para o céu também, né? E à noite, né, quando não está muito estrelado, o céu é bem escuro, né?
Dá uma impressão assim de um infinito. E tudo isso foi criado por Jesus Cristo. Cada pessoa, né, cada um de nós aqui nessa noite, temos a nossa existência sustentada por Ele. Você já parou para pensar que coisa impressionante? Como Jesus Cristo é poderoso a ponto de sustentar a vida de todos nós nessa noite. E não somente de nós, mas de todos os seres humanos nesse planeta, de todos os animais, de todas as plantas, tudo que é visível e invisível está sendo sustentado por Ele. Não é impressionante isso? Não é grandioso o poder de Jesus Cristo? Então, outra coisa sobre Jesus, Ele é aquele que tem todo o poder. Você tem noção do peso dessa palavra? Você serve a um ser, você presta culto ao verbo de Deus, e Ele é aquele que tem todo o poder. Você tem noção do que isso implica na sua vida? Isso quer dizer uma assistência contra toda oposição. Jesus Cristo, Ele nunca te abandonou. Em todas as situações da sua vida, desde o seu nascimento ao atual momento, Ele sempre esteve com você. Ele sempre esteve te sustentando. Porque se Jesus Cristo não nos sustentasse, os dias nessa terra seriam insuportáveis. Se a gente suporta, se a gente está de pé, é porque Ele está nos sustentando. Porque se Ele não tivesse nos sustentando, a gente já tinha caído. E para não se levantar mais. Porque a palavra diz, né? O justo, ele pode cair 7 vezes. Mas se ele confia no Senhor, de todas, o Senhor o levanta. Então a grande prova de que Jesus nos sustenta é que nós estamos aqui nessa noite, ouvindo a palavra dele e sendo ministrados por ele. Verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele. Isso é muito impressionante porque às vezes a gente pensa, né? As coisas estão fora do controle de Deus. Tem muita maldade no mundo. Deus não consegue, digamos assim, colocar ordem em tudo, né? Às vezes esse pensamento tenta invadir nossa mente. Mas na própria palavra de Deus, né, diz que todas as coisas estão trabalhando para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus no seu coração, se você serve a Deus no seu coração, tudo que está acontecendo ao seu redor está lhe abençoando, está sendo para o seu bem, para o seu crescimento. E talvez você diga: Jocely, como ficam as desgraças da minha vida diante dessa situação? Tenha fé que Deus está triunfando em todos os seus fracassos. E não somente está triunfando, a palavra diz, né, que tudo isso será consumado, né, numa vitória final. Jesus Cristo virá uma segunda vez para trazer uma vitória final sobre todo o mal, sobre toda morte, sobre toda dor, sobre toda doença. Pois todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Em outra palavra, sem Jesus Cristo, a realidade não se sustentaria. Sem Jesus Cristo, tudo cairia num nada, num eterno nada. E o que isso implica na nossa vida? O sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência, aquele que nos completa, é Jesus Cristo. Dentro de nós há um vazio do tamanho de Deus. Por isso que só Deus pode nos preencher. Só Deus pode satisfazer o desejo dos nossos corações. Porque a palavra diz em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade nos nossos corações. Então, nada menos do que a eternidade vai satisfazer os nossos corações. E Jesus Cristo, Ele tem esse poder de satisfazer o teu coração. Ele te chama, né, para esse sentido, esse ser, que dá um sentido a todas as coisas. E aqui é o grande dilema, né?
Se Jesus ele traz o sentido a todas as coisas, então ele pode trazer o sentido à sua existência. Você não existe por um acaso. Você não está aqui na igreja por um acaso. Mas pelo contrário, você está aqui para conhecer mais de Jesus e ter mais comunhão com Ele. Porque é o que diz aqui: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olhe que coisa impressionante. A vida na palavra de Deus, ela vai além do biológico. Porque às vezes as pessoas pensam, né? E principalmente quem não serve a Jesus, né? Pensar, eu estou vivendo, eu estou respirando, então vamos aproveitar a vida. A vida diante de Deus, né, não se limita ao biológico. Porque a vida verdadeira, a Bíblia diz, né, é ter Jesus Cristo no seu coração. Tanto que a Bíblia diz que todo aquele que não tem a Jesus está morto nos seus pecados. É como se não vivesse. Por mais que respire, por mais que ande, por mais que fale, por mais que se comunique, mas não tem a vida verdadeira. Porque a vida verdadeira é o próprio Jesus Cristo. Então, se você anseia por uma vida verdadeira, uma vida com sentido, você precisa estar em comunhão com Jesus Cristo. Você precisa estar congregando com Ele. Porque nós podemos vir para uma igreja e tudo, mas nós precisamos o quê? Congregar com Jesus. Além de vir para a igreja e congregar uns com os outros, nós precisamos congregar com Jesus, para que assim nós tenhamos a vida verdadeira. Porque é como diz aqui, e a vida era a luz dos homens. Olha só o que tira toda escuridão das nossas vidas, Jesus Cristo. Porque aqui diz, né, Ele é a luz dos homens. E o que é a luz, né? A luz é o que mostra a realidade das coisas. Se eu pedisse para apagar as luzes desse lugar, você não ia conseguir ver bem, né? Você poderia ver até uns vultos, algumas coisas, né? O vulto do irmão, né? Assim, a aparência. Mas a realidade desse lugar, nós só conseguimos ver na luz. Tanto que quando dá de dia, né? A gente ainda vê mais ainda os detalhes. E diz aqui, né? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha só que coisa impressionante, né? Ainda que nós venhamos a, como diz o Salmo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, mas o Senhor está comigo. Ou seja, vai ter momentos na nossa vida que a nossa alma, né? Digamos assim, ela vai ser envolvida por uma escuridão, né? Mas isso não quer dizer que você está na escuridão. Está entendendo? Naquele momento de tribulação, naquele momento de angústia, onde os problemas tentam te cercar, é o que diz aqui, né? A luz resplandece nas trevas. Se Deus te colocou em lugares escuros, é para você resplandecer. Amém? É para você trazer o sentido. Você dizer, gente, existe um propósito maior. Isso não é a vida verdadeira. Existe uma vida verdadeira em Jesus Cristo. Existe um sentido verdadeiro em Jesus Cristo. E diz aqui, né? As trevas não a compreenderam. Ou seja, né, as trevas, elas têm, digamos assim, essa dificuldade de compreender a luz. Mas isso não significa que a luz deixa de brilhar. A luz não deixa de brilhar, ainda que as trevas não compreendam. A luz que é Jesus Cristo não deixa de brilhar. Que é como vai prosseguir aqui, né? Dizer, houve um homem enviado por Deus, e esse homem era João. Ele não era a luz, mas ele veio para falar da luz. E sabe o que isso mostra a nós cristãos? Você não é a luz. Está entendendo nesse sentido? Você tem a luz, mas você não é a luz. Você recebe da fonte, mas você não é a fonte. Porque o que acontece com algumas pessoas quando recebem muito de Deus? Elas caem.
Porque elas começam a pensar que elas são o sol, que elas são o centro do universo, elas não querem mais sofrer, se elas sofrem, se revoltam contra Deus. Esse homem aqui mesmo perdeu a cabeça, né? João Batista perdeu a cabeça. E por que ele perdeu a cabeça? Porque ele falava da luz, e nem todo mundo entendia da luz que ele falava, então manda matar. Mas ele não deixou de cumprir a missão dele. Até o último momento ele estava falando da luz, ele estava dizendo: se arrependam, venham para Jesus. E aqui diz, né? Pulando isso, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Olha só, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo, né? Ele veio para o seu povo, mas o seu povo não recebeu. Isso é uma pergunta para nós nessa noite, né? Diante dessa pergunta, de quem é Jesus? Nós temos recebido Jesus? Ou será que tudo que a gente faz aqui, louvor, pregação, mídia, será que tudo isso está no automático ou a gente está recebendo Jesus? Isso é forte. A gente precisa refletir sobre isso. Porque às vezes, né, a gente se acostuma tanto na vida da igreja, na comunhão da igreja, que às vezes a gente acaba não recebendo Jesus no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso momento sozinho com o Senhor. Então isso, né, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Nós precisamos estar atentos a isso na nossa vida. Eu tenho recebido Jesus, eu tenho caminhado com Ele, eu tenho tido uma comunhão com Ele, porque isso é muito importante para as nossas vidas. Nós precisamos dessa comunhão. Por mais que na igreja tenha culto, né, palavra, oração, tudo isso, mas nós precisamos da nossa comunhão individual com Jesus, porque é o que vai dizer aqui. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha que coisa impressionante. Quando você recebe a Jesus, quando você crê em Jesus no seu dia a dia, é lhe dado um poder, é lhe dado uma força, é lhe dado uma autoridade. E que autoridade é essa? De você ser um filho de Deus. Olha que coisa impressionante. O verbo, o sentido eterno de todas as coisas que é Jesus Cristo, ele é o Filho unigênito de Deus. Só que ele te chama para ser filho também, por meio da fé. Quando você o recebe por meio da fé, esse poder é derramado sobre a tua vida. E você se torna um filho e uma filha de Deus, crendo no nome dele. E diz, né, que esses filhos não nascem da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Olha que coisa impressionante. Jesus Cristo é aquele que te torna um filho e uma filha de Deus. Isso é muito bom. É muito bom ser filho. É muito bom ser filha de Deus. Porque isso significa que você tem uma herança. Uma herança eterna. Está guardada nos céus para cada um de nós. Nós já desfrutamos de coisas muito maravilhosas aqui na terra. O Senhor já derrama sobre nós muitas bênçãos. Mas eu quero dizer a vocês que existe uma herança eterna. Existe um tesouro eterno nos céus para cada um de nós. Então coloquemos os nossos olhos naquele que é eterno, nesse tesouro eterno que é Jesus. E concluindo, diz, né, o verbo se fez carne, no verso 14. O verbo se fez humano.
Jesus Cristo se fez humano. Ele veio a esse mundo. Ele viveu entre nós. Ele pisou nessa terra. Olha que coisa impressionante. Muitas vezes a gente quer fugir dessa terra, né? Fugir dos problemas dessa terra, fugir das pessoas, né? A gente quer fugir, mas Deus não foge. Ele vem de encontro a pecadores. Ele veio de encontro aos problemas. Ele veio de encontro aos doentes. Ele veio de encontro àqueles que não tinham mais solução. Olha que impressionante. Às vezes a gente foge da cruz, né? Mas Deus veio enfrentar a cruz. Ele veio para ser crucificado e dar a sua vida para nos salvar. É o que diz aqui, né? Ele habitou entre nós. E o evangelista João diz: e nós vimos a sua glória. Quantos aqui desejam ver a glória de Deus? Todos nós, não é verdade? E a glória de Deus está na face de uma pessoa, Jesus Cristo. Se você deseja cada dia ver mais e mais da glória de Deus, busque cada dia mais conhecer quem é Jesus. E você pode conhecê-lo por meio da palavra, por meio dos evangelhos, por meio da Bíblia, por meio dos seus momentos de oração, por meio do culto também. Então, prossigamos nisso, né? Em ver a glória de Deus na face de Cristo. E diz aqui, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa impressionante. Ele é o Filho unigênito do Pai, né? O herdeiro de todas as coisas. E ele é cheio de graça. A palavra diz. Sabe o que é a graça de Deus? Muitas vezes a gente acha que a graça é uma troca. Isso não é graça. A graça é um favor a quem não merece. Não tem aquelas pessoas que a gente acha insuportável, que a gente não faria nenhum favor para essas pessoas? É a essas pessoas que Deus estende a graça dele. Estão entendendo por que a gente tem que servir também como igreja? Porque Deus, né, ele estende a sua graça a todos os seres. Deus não olha a questão quem merece, quem não merece. Porque se Deus fosse olhar para isso, ninguém merecia. Ninguém recebia nada dele. Mas como ele é riquíssimo em misericórdia, riquíssimo em graça, ele é o verbo, né? Ele é o sentido de todas as coisas. Olha que coisa impressionante. Deus pode sempre se doar e nunca sentir falta de nada. Não é impressionante isso? E quando a gente busca a Deus, quando a gente se prostra realmente aos pés de Deus, nós podemos sempre se doar aos outros e não ter a carência de ser servido. Porque nós já somos amados e cuidados pelo próprio Deus. Agora, quando nós, né, fazemos as coisas esperando algo em troca, aí vem a frustração, né? Porque não está sendo pela graça. Então, deixa eu te ensinar um segredo nessa noite. Que, na verdade, não é segredo, né? Porque a palavra revela. Se você quer estar cada dia mais satisfeito com a sua vida, cada dia mais satisfeito com o seu relacionamento com Deus, busque a Jesus Cristo. Porque Ele é aquele que é cheio de graça. Ele é cheio do favor de Deus. E Ele pode sempre se doar, sem sentir falta de nada. Amém? E Ele não somente é cheio de graça, mas Ele é cheio de verdade. Jesus Cristo, Ele é a resposta para todas as perguntas da sua vida. Você tem perguntas? Jesus é a resposta. Amém? Creia nisso. Jesus Cristo, Ele é a resposta para todas as perguntas da sua vida. Se você se pergunta, Jesus, por que eu existo? Porque eu existo. Para Jesus você existe. Jesus, porque eu trabalho? Para Jesus você trabalha. Jesus, porque eu vou na igreja? Para Jesus você vai na igreja. Jesus, porque eu tenho uma família? Para Jesus você tem uma família. Jesus, que eu tenho um irmão e irmã?
para Jesus você tem esse irmão, essa irmã. Amém? Ele é o ser. Ele é o verbo. Ele é o sentido de todas as coisas. Então, de uma forma bem clara para todos nós nessa noite. Quem é Jesus? Ele é Deus de Deus. Ele é a luz da luz. Ele é a glória da glória. Ele é a verdade da verdade. Ele é o sentido de todas as coisas. E vocês existem para Ele. Vocês foram feitos para Ele. Vocês foram criados para Ele. E estão sendo sustentados por Ele. Pense como é impressionante a sua existência nesse momento. Comece a perceber sua respiração nesse momento. Comece a perceber a sua própria consciência nesse momento. Você está pensando. Você tem um corpo. Você está ouvindo, né? Com essas orelhas maravilhosas que Deus te deu. Isso é impressionante, gente. O verbo, o sentido de todas as coisas. Isso é impressionante. Só diante da nossa realidade a gente já deve dar um glória a Deus e dar 3 pulos de alegria. Porque nós existimos, nós somos reais. E Jesus Cristo, Ele é mais real ainda. E vem se comunicar conosco. Olha a humildade de Deus. Deus podia existir para sempre na Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, infinito poder, infinita comunhão, infinita alegria. Ele podia existir para sempre. Ele estaria totalmente para sempre satisfeito. Mas o amor de Deus é tão grande, tão impressionante, que Ele transborda criando. Ele transborda nos fazendo existir. Por isso que nós devemos amar a Jesus. Porque é o cúmulo da ingratidão humana, né? A gente rejeitar quem tanto nos ama. A gente rejeitar quem tanto nos procura. Eu não sei se você é muito procurado pelas pessoas. Eu não sei se você é muito amado pelas pessoas. Mas eu posso afirmar a você que todos os dias Jesus Cristo está te procurando. Todos os dias Ele está ansiando por comunhão contigo. É como se Jesus dissesse, né? O que será que Priscila vai falar hoje? Eu já sei, né? Jesus, né? Jesus sendo Jesus. Eu já sei, mas ela não sabe. Mas quando ela falar comigo, ela vai entender, porque Ele vai ser o sentido do que ela mesma vai falar. Jesus vai trazer o sentido das nossas orações, dos nossos pedidos, dos nossos anseios. Amém? Então, debaixo dessa realidade gloriosa, fique de pé no seu lugar. Jesus te ama. Eu não sei o quanto as pessoas se declaram para você, mas todos os dias quando você abre os olhos na sua casa, todos os dias quando você acorda, contemple o rosto de Jesus dizendo, eu te amo. Você abre os olhos porque eu te amo. Você existe porque eu te amo. Viva, resplandeça essa vida, porque eu te dou o sentido. Não se pergunte mais pelo sentido, já está respondido pela palavra. Ele é o sentido. Quando você se perguntar, se a sua própria mente, né? Se questionar por que eu existo, brade para você mesmo. Eu existo para Jesus. Eu estou aqui para Jesus. Minha família é para Jesus. Minha igreja é para Jesus. Eu enxergo para Jesus. Eu respiro por Ele. Eu falo para Ele. Se eu penso, é por Ele